Mais de 400 milhões de adultos no mundo são portadores de diabetes, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, IBF. Nós vamos conversar hoje com José Beniz, que é presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também professor de oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, sobre a prevenção ao diabetes. Olá, professor, seja bem-vindo ao Cidadania, muito obrigada por participar conosco. E eu começo perguntando, então, sobre como a pandemia e esse isolamento ao qual todos fomos submetidos, como isso afetou, né, assim, as consultas de oftalmologia. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento e que nos veem nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando algumas ideias sobre a questão do diabetes e como ele afeta a nossa visão. Inicialmente, com a sua pergunta sobre a pandemia e a frequência aos consultórios, com certeza o isolamento social e o distanciamento social, em muitos casos, afetou e muito o tratamento das pessoas, o acesso à saúde, visto que a população, de repente, se viu, em grande parte, confinada às suas residências, às suas moradias, e passou a evitar de ir ao médico para aquelas situações não de emergência. A oftalmologia é uma das especialidades que bastante sofreu em relação a não atender seus pacientes regularmente, pois se trata de uma especialidade bastante eletiva, uma eletiva no sentido de que você não tem a urgência, a emergência de procurar um atendimento, por exemplo, para se fazer os óculos, para se trocar os óculos, para ver uma cirurgia de catarata, dando exemplos clínicos e cirúrgicos. Então, é uma das especialidades, sim, onde os pacientes deixaram de procurar os consultórios médicos e, com isso, uma diminuição em diagnósticos e tratamentos que normalmente as pessoas deveriam fazer. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar mais sobre o diabetes. Uma pessoa que tem uma retinopatia diabética inicial, uma retinopatia diabética já instalada, que precisa de uma revisão constante, porque nós temos que avaliar se está tendo algum progresso ou não, essas pessoas, sim, podem ter ficado prejudicadas durante a pandemia por não procurar o seu médico. E dizer que isso não ficou proibido. As clínicas se adequaram, estão até hoje adequadas para receber seus pacientes, quer dizer, de um modo geral, a maioria das clínicas seguem, né, rigores ditados pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o atendimento adequado de todas as pessoas. Então, ainda estamos em tempo de pandemia, as pessoas que têm essa dúvida, essa preocupação, podem sim procurar o seu oftalmologista e devem fazê-lo para que não seja interrompido um tratamento que pode muito influenciar na qualidade de sua visão futura. E por que é importante, né, o senhor, como é oftalmologista, por que é importante essa prevenção ao diabetes? Qual a relação do diabetes com a saúde dos olhos? Muito, muito importante essa pergunta e fundamental, eu diria, porque o diabetes, como todos sabem, é o aumento da glicose, a glicemia, né? A glicemia é a glicose no sangue. Então, com o aumento da glicose no sangue, nós temos lesões dos vasos sanguíneos. É o principal modo de ação e a principal maneira das pessoas entenderem o que ocorre. Então, a glicose em altas, que são os açúcares, em altas taxas dentro do nosso sangue, vão provocar microlesões na vasculatura sanguínea, como nós estamos dizendo. Fazendo o quê? Aumentando a permeabilidade dos capilares, nós temos pequenas células que revestem os vasos sanguíneos por dentro, e essas células, então, denominadas células endoteliais, elas começam a se ficar lesadas quando nós temos um descontrole, um aumento da glicose. Em tudo que você pode imaginar, por exemplo, uma solução que é fisiológica, por exemplo, uma água, se ela é salgada demais, ela vai causar lesão
naquelas células que ela esteja presente. Então, no caso das células que estejam presentes, essa solução. Então, no caso, nós estamos falando de sangue, com o aumento da glicemia, ela aumenta a lesão de vasos sanguíneos e, com isso, o sangue pode extravasar para fora o conteúdo do sangue, então provocar lesões no cérebro, no coração, no rim, por exemplo, e aqui nós estamos falando dos olhos. Então, essa lesão vascular dentro da retina do ser humano faz com que essa retina se deteriore, fique lesada e então as nossas capacidades visuais vão diminuindo gradativamente. Então, resumindo, qual a relação? Paciente diabético, como um diabetes descontrolado, aumento da glicemia, vai ter lesão vascular de várias regiões do corpo humano, especificamente do olho. Com isso, então, pequenas áreas de derrame dentro do olho vai diminuindo, então, a nossa capacidade visual. Então, essa é a relação. Agora, isso leva um certo tempo, né? Não é assim, logo que a pessoa desenvolve diabetes, não é imediato esse efeito nos olhos. Isso é ao decorrer do tempo que acontece. Sim, nós temos que ter muito cuidado com o diabetes, fazer a prevenção, como sempre você já ouviu falar desde criança, que você tem que fazer essa prevenção, tem que se alimentar bem, fazer exercícios, não ser sedentário, para então fazermos essa prevenção. Esta prevenção é fundamental para o aparecimento, em se tornando diabético, da retinopatia diabética, né, que é uma outra coisa. Não é todo diabético que tem retinopatia diabética, que retinopatia é a doença da retina, que é basicamente a doença no olho. Porém, se esse diabetes não for controlado através dos anos, fatalmente todo diabético terá retinopatia diabética. Então, é importante que não se interprete mal o que nós orientamos, que o paciente, nem todo diabético tem retinopatia, se ele for um paciente bem controlado. Se descontrolar, fatalmente isso aparecerá através dos anos, depende de quão descompensado está esse diabetes, normalmente aí de 5 a 10 anos, caso não tenha controle, é que ele vai aparecer. Então, reforçando a sua ideia, não é do dia para a noite. A pessoa assim, me tornei diabético, então agora eu vou ficar cego. Também nós não podemos construir esse mito, não podemos relaxar sobre os cuidados, mas também não podemos criar esse medo, né, na população de achar que diabetes é sinônimo de cegueira. Não, e é para isso que existe o controle, a prevenção, e por isso tantos programas, tanto da iniciativa de médicos, de instituições, como também da iniciativa pública dos governos que fazem programas auspiciosos, programas importantes para a prevenção desse terrível mal da humanidade. Agora, um número bem preocupante é que existe uma estimativa que cerca de metade dos brasileiros que têm diabetes não sabem. Aí esses estão até mais em risco de desenvolver tanto a retinopatia como outros problemas decorrentes da diabetes, né? Porque eles nunca nem descobriram que eles têm a doença. Como combater isso? Como ajudar? Como as pessoas podem descobrir que têm a diabetes quanto mais cedo possível? Com certeza, é um número alarmante que nos preocupa, mas as pessoas têm que procurar o seu acesso à saúde, sintomas de mal-estar, a pessoa que tem obesidade ou que sentem, por exemplo, mal-estar do ponto de vista de, vamos exagerar, de desmaios, coisas assim, isso já está lá na frente, né? Um ponto já mais grave. Mas nos pontos iniciais, temos mesmo que fazer os check-ups periódicos que são recomendados, da mesma forma que você checa seu coração, se a sua saúde está boa, você tem o acesso aos postos de saúde, de fazer os exames, de medir a glicose no sangue. Então, voltando ao foco principal que você disse, das pessoas saberem
ou não saberem, isso realmente é um risco a problemas visuais futuros, especialmente a retinopatia diabética, porque, não se sabendo da doença, ela está ali. Nós costumamos falar em medicina que é uma doença invisível, ela não mostra a cara. Então, você acha que está tudo bem e, de repente, lá algum dia você sabe que está com diabetes, e se for um diabetes mais brando, que não causa aqueles sintomas mais graves que eu mencionei, através dos anos, sem se tratar, sem tomar conhecimento, você pode vir sim a ter problemas visuais, notadamente a retinopatia diabética. Então, há que se cuidar no sentido de zelar pelo peso, evitar a obesidade, boa alimentação, evitar o sedentarismo e também fazer o seu check-up médico periódico, de acordo com a necessidade. Existem basicamente 2 tipos de diabetes, né? O tipo 1 e o tipo 2. O senhor podia explicar para a gente o que são esses tipos? Bom, ambos os diabéticos, tanto de criança quanto de adulto, que são tipo 1 e 2, podem desenvolver a retinopatia diabética. Então, depende do tempo de glicemia que as pessoas estão expostas àquele aumento, então elas podem desenvolver. Então, não há distinção entre o diabetes mais infantil ou juvenil e o diabetes mais do adulto ou senil. Ambos... Com relação à retinopatia, né? Exatamente. Ambos vão, se não cuidados um dia, ter a repercussão da doença no olho. Então, a prevenção de diminuir a glicemia, de ter essa vida saudável, é sempre importante em ambas as condições. E que o tipo 2 é muito relacionado ao estilo de vida, né? Como o senhor falou, né? Comer muito açúcar, sedentarismo, obesidade. Que hoje é uma coisa comum na humanidade, como ela caminha, né? Vida mais sedentária, muita ingestão de açúcares. Antigamente as pessoas trabalhavam mais com o próprio corpo, braçalmente e tal, isso já era um próprio estímulo para não desenvolver aumento das taxas glicêmicas. E o tipo 1 é considerado mais hereditário, mas então o fato de ser uma coisa, né, assim, genética, hereditária, isso não torna a pessoa mais predisposta a desenvolver a retinopatia ou chegar a ficar cega. Não tem, se ela cuidar bem da diabetes, ela não tem uma predisposição maior. O problema é que o tipo 1, muitas vezes, ele vai ficar exposto àquele problema mais tempo, né? E pessoas jovens, hoje já existe uma educação maior, nós vemos crianças, às vezes diabéticas, que têm realmente aquela vida toda certinha, né? Já desde criança acostuma com as regras que ele tem que seguir. E antigamente o que nós víamos muito era, não sabendo desse problema, aquele descontrole, a criança comendo muito doce, balas, chocolates e tal. Então hoje, felizmente, o controle e o acesso a uma alimentação melhor é, com certeza, muito mais importante do que antigamente. Então, você falou dos fatores genéticos. Pode ter até predisposição genética a vírus que destroem células do pâncreas, tudo isso ainda é muito discutido, né, em termos da origem desse tipo de diabetes. Porém, o fator genético em si, de ser determinado geneticamente aquela situação mais na juventude, mais em criança, não quer dizer que ele vai ser mais grave. A gravidade está mais relacionada ao tempo e também aos níveis glicêmicos descontrolados durante um certo período de tempo. Não sei se ficou claro para você. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as mulheres têm mais diabetes, continuam tendo, mas os homens estão desenvolvendo mais diabetes, estão se aproximando, assim, aumentou mais a incidência de diabetes, ou pelo menos, né, o diagnóstico de diabetes entre os homens. Por que será? O que está acontecendo? Por que os homens estão ficando mais diabéticos?
eu acho que tudo isso se reflete pelo estilo de vida, né? Talvez, apesar da mulher ter um papel muito grande, antigamente, nas tarefas do lar, que requeria, claro, exercícios físicos repetidos durante as suas tarefas do lar, mas talvez o homem fosse mais exposto a tarefas mais externas, que consomem, logicamente, mais energia e, com isso, a diminuição da glicemia, relativamente ao estilo de vida da mulher. O que nós vemos hoje é também o homem mais sedentário. Então, devido a essas condições de vida, nós, então, temos também essa parte se tornar quase igual em relação à incidência da doença. O Brasil é o segundo país com mais gastos em saúde por conta do diabetes. Mas ainda tem essa grande incidência. Será que esses recursos estão sendo mal gastos? Será que a população não está percebendo a relação do seu estilo de vida com o diabetes? Porque não adianta só recorrer à medicina se não mudar o seu estilo de vida. Porque o que será que está acontecendo? Com certeza. Eu acredito que a resposta, o seu próprio raciocínio tão inteligente, já chegou no ponto. Os gastos são feitos, são gastos importantes, né? O Ministério da Saúde aplica seus recursos aí adequadamente, mas o que talvez aconteça para explicar isso, entre os países que têm maior número de diabetes, o Brasil está tão acima nesses gastos, é porque muitas vezes você vai gastar quando a doença já se complicou, entendeu? Você já tem níveis graves de acometimento do diabetes, ou seja, países que têm uma prevenção maior de exercícios físicos, de vida adequada, saudável para esta situação, nós temos então uma diminuição da gravidade da doença, vai se apresentar muito menos. Então, lógico, a nossa população brasileira é uma população em desenvolvimento, felizmente ela tem avançado no IDH, na sua qualidade de vida, e etc., e dados todos que refletem, né, o desenvolvimento humano, e isso, com certeza, um dia nós chegaremos lá e termos menos gastos por exatamente essa situação de prevenção, que é onde nós sempre devemos bater a tecla. Diabetes é muito prevenção, não só pensar que remédios vão curar e tal, mas nós temos que incentivar a população a fazer a prevenção através dos hábitos de vida. A medicina tem avançado muito e uma das áreas que a gente vê também, assim, os exames de detecção precoce, né? O senhor, inclusive, é professor da Universidade Federal, né? Assim, isso vem mudando muito. Por exemplo, um exame que assim, não só vê a glicemia do sangue, como a resistência insulínica, que hoje se mede, vê antes mesmo de chegar a uma pré-diabetes, já pode se perceber essa resistência insulínica, que já é um sinal, né, que a pessoa precisa tomar cuidado e cuidar do seu estilo de vida, né? Assim, esses exames estão avançando muito, tem muito progresso nessa área? Com certeza. A medicina deu um salto enorme na segunda metade do século XX e continua avançando. É incrível como o tempo passa rápido, né? Nós já temos aí 20 anos do século XXI e é óbvio, a medicina continua avançando a passos largos. Não só o exame de resistência que você mencionou, mas também, por exemplo, a hemoglobina glicada, que tem um fator importante na detecção de gravidades da doença ou de descobrir precocemente. Então, nesse ponto endocrinológico, com certeza tivemos e continuamos tendo grandes avanços. E como você citou no ensino da oftalmologia, nós também não temos nem como comparar o arsenal diagnóstico que eu tinha, por exemplo, quando fui residente de oftalmologia, quando eu estava, né, aprendendo, dando os primeiros passos na oftalmologia, com o que nós temos hoje. Exames de imagem do fundo do olho, exames de tomografia,
que também permitem um diagnóstico mais precoce, como você mencionou, e aí também o tratamento mais precoce quando necessário. O tratamento também do diabetes no olho, da retinopatia diabética, avançou imensamente, inicialmente com os tratamentos a laser, com laser terapia, para aquelas regiões de derrame, como eu mencionei, quando a pessoa tem realmente a retinopatia diabética, e hoje a injeção de antiangiogênicos, de anti-inflamatórios dentro da cavidade vítrea, evitando, então, o agravamento dessa situação para uma forma descontrolada e que pode realmente levar a uma diminuição definitiva da visão. Então, tanto o diagnóstico como o tratamento avançou enormemente nos últimos anos, nas últimas décadas. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia está promovendo um evento, né, de 24 horas, chamando atenção para a importância dessa prevenção do diabetes, né? Assim, tem um site que está no ar, né? Assim, 24hpelodiabetes.com.br, o endereço está aí na tela para quem quiser acessar, com a programação de todos os eventos. E qual é a importância, assim, desse evento, assim, que as pessoas... Por que é tão importante as pessoas se alertarem para essa doença? Ótimo, foi muito importante você tocar nesse ponto. O CBO, né, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que agrega todos os oftalmologistas do Brasil, que hoje somos mais de 20 mil oftalmologistas, está promovendo no próximo dia 21, sábado da próxima semana, dia 21 de novembro, 24 horas pelo diabetes. Essa ação, esse programa, foi oriundo também da pandemia de Covid-19, porque já é uma tradição os oftalmologistas brasileiros participarem dos mutirões de diabetes que fazemos aí em várias capitais, em muitas cidades brasileiras. A população já tem conhecimento disso, que é uma coisa muito bacana, muito informativa para a população, não só informação, mas onde nós fazemos isso que você mencionou anteriormente, exames precoces, glicemia, teste do pé diabético, cardiologia. Então, várias especialidades se unem em termos de um bem que é elucidar, esclarecer e também testar aquelas pessoas que eventualmente procuram os mutirões. O mês de novembro tem essa dedicação ao diabetes, então esses mutirões de diabetes são feitos especialmente no mês de novembro, espalhados por todo o país. Esse ano, com a pandemia, os mutirões tiveram que ser repensados, não podemos ter toda aquela aglomeração que caracterizam os mutirões, tantas pessoas envolvidas. Então, várias cidades se adequaram dentro das normas para fazer um mutirão que é realmente a mesma coisa de todas as salas aí preenchidas com alguma restrição e grande. Então, para suprir, para passar, não deixar em branco esse vazio que teria em termos de muitas cidades não fazerem os mutirões e as poucas que fazem um mutirão em termos menores, o CBO veio com esta ação, 24 horas pelo diabetes, dedicar esse sábado todo, das 9 da manhã às 6 da tarde, numa ação bastante impressionante. Nós vamos ter salas de discussão, salas de telemonitoramento, de teleorientação para pessoas que procurarem, tudo isso coordenado pelo CBO e ações, então, pelo Brasil inteiro. Vamos ter palestras, informações, nutricionistas falando sobre alimentação. Então, tudo isso no 24 horas pelo diabetes, que você bem mostrou. Acredito que o site tenha inicialmente saído aí da linha de informação e que é importante que todas as pessoas escrevam esse nome, se puderem depois repassar, porque é através desse site que você vai acessar toda essa programação que nós teremos no dia 21, que com certeza vai interessar toda a população, porque são palestras, teleorientação, estou repetindo, ciclo de informações, várias pessoas vão estar falando. Então, várias entidades
se associaram, várias especialidades médicas vão estar presentes, vão contribuir com a oftalmologia nesse sentido. Personalidades, artistas, pessoas importantes que têm algo a dizer sobre a prevenção desta doença. E, além disso, o Ministério da Saúde vai estar presente com ações também em conjunto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, vale a pena checar, estejam ligados. No dia 21, durante todo o dia, nós estaremos com essa ação maravilhosa e todo o Brasil estará envolvido. O CBO vai estar conectado em várias cidades de forma online, trazendo essas informações, trazendo atualidades, ações sociais em cada cidade, entregas de cestas básicas, que nós vamos fazer essa entrega em 18 capitais brasileiras e algumas outras cidades. Então, se liguem, realmente vai ser uma programação muito interessante, 24 horas pelo diabetes. Então, só lembrando mais uma vez, né, o endereço é 24hpelodiabetes.com.br e lá vai estar, tem a lista com todas as atividades. Eu vi também que vai ter no dia 21 o canal do YouTube do CBO, vai ter transmissão de atividades. E o senhor estava falando também que existem outros sites que são bem interessantes para as pessoas se informarem. Conta para a gente quais são esses, né? Veja Bem, Brasil que Enxerga. Explica um pouco para a gente o que são. O Veja Bem é uma revista do Conselho Brasileiro de Oftalmologia dirigida à população de um modo geral. Nós temos as nossas revistas científicas, tanto os arquivos brasileiros de oftalmologia quanto a EUFtalmo, que publicam artigos científicos. Temos também o J0, que é dirigido aos médicos oftalmologistas, mas mais informativa. E a que realmente importa para a população é a que você acabou de dizer. Veja Bem. Então, temos a nossa Veja Bem digital, que no nosso site, se você depois puder também solicitar para escrever aí, vejabem.com.br. O Brasil que Enxerga é um outro site onde nós temos a marcação de teleorientação. Nós fazemos a pessoa, eu tenho uma dúvida sobre o meu olho, a minha visão. Você pode entrar no Brasil que Enxerga e ter uma teleorientação sobre isso. Você não vai ter uma consulta médica, que nós chamamos isso de teleconsultas, que já foi regulamentado, né, pelas autoridades federais de forma emergencial para a pandemia, e ela fará uma revisão, ela terá uma revisão feita após o término da pandemia para regularizar o que você pode fazer numa teleconsulta, como que o médico vai te dizer o que você vai fazer. Então, dentro da telemedicina, nós temos várias categorias: teleconsulta, telemonitoramento, teleorientação, telediagnóstico. Então, cada categoria dessa é uma. O que nós temos no Brasil que Enxerga é a teleorientação, ou seja, o médico vai estar lá conversando com você, explicando sobre o seu olho vermelho. Olha, isso aí, pelo que eu estou vendo, pelo que você está me explicando, é perigoso, você tem que ir ao oftalmologista ou fazer uma teleconsulta com um oftalmologista adequado. Ou então as pessoas podem ter dúvidas. Por que a cabeça dói quando eu forço a visão? Então, isso é a teleorientação. E nós temos esse programa no site que você bem mencionou, brasilqueenxerga.com.br. Doutor José Beniz, muito obrigada pela entrevista aqui, sua participação no programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste de casa. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser entrar em contato, fazer algum comentário ou sugestão, é só entrar na ouvidoria pelo site do Senado Federal. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.